Alô pessoal, sou o professor José Luiz Rosa Pinho e coordeno a Olimpíada Regional de Matemática de Santa Catarina. Eu vou fazer com vocês apresentar hoje o primeiro treinamento do nível 1. Então vamos começar apresentando as questões e as respectivas soluções. Então vamos ler a primeira questão. E do mesmo tamanho, queremos escrever um X e um O, de forma que eles não fiquem vizinhos. Isto é, os quadrados em que se encontram não podem ter um lado ou um vértice comum. O desenho ao lado, no caso nosso aqui não é ao lado, mas eu já vou apresentar. O desenho ao lado mostra uma dessas possibilidades. Então, eu vou mostrar por uns instantes qual é o desenho, depois eu vou trabalhar sobre ele antes que a gente leia o resto da pergunta. Vejam bem, é isso aqui. Ó. Tem um quadrado, né, com 9 quadradinhos, quadrado 3 por 3, tem um X e um 9. Um X e um O, desculpe. A pergunta que se coloca aqui é a seguinte: de quantas maneiras podemos localizar os dois sinais, né, os dois sinais, no caso aqui a palavra sinal se refere ao X e ao O, respeitando as condições apresentadas. As condições apresentadas são aquelas condições que a gente falou, né? Repara que eles não são vizinhos, nenhum vértice comum, nem lado comum. Então essa é a pergunta. E agora nós vamos ter que fazer resolver isso aqui. Podemos resolver até aqui em cima para ver a situação, pegar esse desenho, mas pode dar um pouquinho de confusão se eu fizer tudo aqui em cima. Eu vou aproveitar uma parte da figura para vocês verem. Se o X estiver nessa posição, nós vamos começar assim. Eu fixo o X nesse canto do quadrado e verifico em quais lugares que eu posso colocar o O. Esse aqui já está correto, mas eu posso colocar um O aqui também, porque aí não é vizinho no sentido que ele fala. Eu posso botar um O aqui, posso botar um O aqui e posso botar um O aqui. Não é possível botar nessas três casas, nesses três quadradinhos, porque aí seria vizinho aqui pelos lados e aqui pelo vértice. Portanto, se o X está fixado num canto do quadrado, eu tenho 5 possibilidades, 1, 2, 3, 4, 5, para o O, né? Ora, quantos cantos o quadrado grande tem? Quantos cantos? Tem 1, 2, 3, 4. Portanto, nós vamos ter a seguinte situação. Para começar, né, a primeira conta. Nós temos 4 cantos vezes 5 possibilidades me dá 20. Essa é a primeira conta que a gente vai fazer. 4 vezes 5 igual a 20. Que corresponde, repetindo mais uma vez, corresponde ao quê? Para cada canto, são 4 cantos, portanto, para cada canto eu tenho 5 possibilidades para o O e dá 20. Agora vamos analisar outra posição para o X. E aí eu vou ter que desenhar aqui, eu não trouxe pronto, eu vou desenhar um quadrado, 3 por 3, para a gente enxergar. Vamos fazer aqui à mão mesmo, sem problema nenhum. E eu vou colocar o X de novo, mas não mais nos cantos, porque nos cantos eu já tinha colocado, né? Então eu vou colocar o X, por exemplo, nessa posição. Se eu coloco o X nessa posição, quais são os quadradinhos que não são vizinhos? No que não são vizinhos são esses 3 aqui, ó. Não vizinhos a esse. Todos esses outros aqui são vizinhos, seja pelo lado ou seja pelo vértice aqui pela ponta. Portanto, nesse caso, para um X nessa posição, eu tenho 3 possibilidades para o O. Quantos quadrados desse tipo eu tenho, quantos quadradinhos desse tipo eu tenho aqui no quadrado grande? Eu tenho este aqui, eu tenho uma possibilidade de botar o X aqui, outra aqui e outra aqui. Para cada uma dessas 4 eu tenho 3. Portanto, agora a nossa conta é 4 vezes 3, o que me dá 12 possibilidades. Repare que nós estamos considerando aqui, não estamos considerando as simetrias. Quer dizer, claro que o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que quando você coloca o X aqui, por exemplo, você vai ter 3 Os aqui, que corresponde a girar isso aqui. Mas nós estamos considerando isso uma situação diferente desta. É como se o tabuleiro de 3 por 3 estivesse fixado aqui no papel. Então você não pode girar, tá? Portanto, repetindo, né, nós ficamos agora com 4 vezes, são 4 possibilidades para o X, 4 posições, e para cada uma delas 3 possibilidades para o O. Então ficamos agora com 4 vezes 3 igual a 12. Tá? Bom, já exploramos todas as possibilidades para o X,
Não, né? Tem mais uma possibilidade onde o x pode ficar. Faltou. Eu vou desenhar mais uma vez. Aqui o nosso quadrado. 3 por 3. Já exploramos os cantos. Já exploramos esses quadrados que estão aqui nos lados. O único lugar que nós não pensamos no x ainda era aqui, ó. Mas se o x estiver aqui, eu não posso colocar o O em lugar nenhum, porque todos esses quadrados são vizinhos ao quadradinho do meio. Então aqui nós vamos ter zero possibilidade. Vou colocar zero. Vou escrever aqui, zero. Portanto, como é que ficou a nossa conta? No total ficou o 20 mais o 12. E agora eu vou somar, porque essa é a pergunta. Que me dá 32 possibilidades. A pergunta era, voltando para a nossa pergunta. De quantas maneiras podemos localizar os dois sinais respeitando as condições apresentadas? A resposta está aqui, 32. Resposta item A.